Você conhece alguém que começou muito bem, que teve toda a estrutura, todo o suporte, uma pessoa que você olhou para ela e disse: essa pessoa vai vencer, essa pessoa vai ser bem-sucedida, essa pessoa vai obter resultados, essa pessoa vai conquistar patamares jamais alcançados, essa pessoa vai ser uma pessoa de sucesso na sua empresa, na sua função, na sua profissão, no exercício da sua liderança, com sua família, enfim, não importa. Você conheceu alguém assim? Alguém que você jurava que essa pessoa seria bem-sucedida naquilo que ela estava se propondo a fazer, mas que ao longo do tempo ela não conseguiu atingir os patamares e as expectativas que foram relacionadas à sua vida? Pois é, todos nós conhecemos alguém, todos nós temos conhecimento de alguma pessoa, seja próxima a gente ou distante, que já ouvimos falar, que começou muito bem e terminou muito mal. É fato que começar bem ajuda bastante. É fato que começar bem é um pontapé inicial muito bom. Mas tão importante quanto você começar bem alguma coisa, é você terminar bem aquilo que você começou. E nós temos inúmeros exemplos, não só na Bíblia, mas como na vida secular em geral, de pessoas que começaram bem e não terminaram tão bem assim, e outras terminaram muito mal. Eu gostaria de compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo está dando ensinamentos ao jovem Timóteo, que era seu liderado, de como ser bem-sucedido ao longo da sua carreira, do seu ministério, do seu chamado, do exercício da sua liderança com Deus. Paulo está dando ensinamentos a um jovem que ele liderou por muito tempo e que agora assumiria suas funções e que agora assumiria a liderança e que agora estaria num patamar que precisaria que ele tivesse experiência para exercê-lo. Paulo está dizendo: Timóteo, tão importante quanto você começar bem, é você terminar bem. Nós temos inúmeros exemplos dentro da Bíblia de pessoas que começaram bem e terminaram mal. De pessoas que tinham tudo para dar certo e deram errado. De pessoas que tinham tudo para alcançar patamares jamais alcançados diante de Deus, mas que desperdiçaram a sua oportunidade por falta de compromisso, respeito, temor e por aí vai. Eu vou citar um exemplo emblemático de pessoa que começou muito bem e terminou muito mal. Todos nós conhecemos a história do rei Uzias, um dos melhores reis que Israel já teve em toda a sua história, reinou durante muitos e muitos anos sobre o trono de Israel. Uzias era um homem próspero, abençoado, Deus estava com ele desde sua tenra idade até o momento em que ele se orgulhou em seu coração e decidiu tomar atitudes que não eram para ser tomadas por ele. Resolveu sair da posição que ele ocupava e desempenhar outras funções das quais ele não estava capacitado e gabaritado para tomá-las e para fazê-las. E todos nós conhecemos o estado final de Uzias. Um homem que começou muito bem, um homem que foi bem sucedido ao longo de toda a sua carreira com Deus, mas que no final da sua carreira, na hora de tirar o 10, na hora de fechar com chave de ouro, Uzias colocou tudo a perder. Quantas pessoas nós conhecemos que são assim? Quantas pessoas nós conhecemos que cometem delitos e que infelizmente não conseguem terminar bem aquilo que começaram bem? Nós temos alguns pontos que precisam ser analisados de acordo com a vida de Uzias. Primeiro, Uzias se orgulhou. Na verdade, o que nos preocupa não é como começar, é se manter bem até o final da nossa carreira com Deus. Porque começar bem é fato que colabora e que ajuda e que traz benefícios, mas o meio de tudo isso, aquele elo de ligação entre o começo e o final, o meio, é o que vai fazer toda a diferença para que você seja ou não bem-sucedido ao final da sua vida, ao final da sua carreira, ao final do exercício da sua liderança, ao final de algo que você se propôs a fazer e alcançar resultados com isso. Uzias foi um homem que começou muito bem, mas terminou muito mal, porque ao longo, no meio, começando bem, teve o meio, e entre o meio e o final, esse elo de ligação entre o começo e o fim, foi um desastre, foi uma catástrofe, foi algo horroroso. Se orgulhou, não temeu a Deus e assumiu para ele uma posição que ele não tinha diante de Deus. Essas três coisas levaram o ministério e a liderança de Uzias ao fiasco, ao desastre, à catástrofe, à ruína, à miséria e a terminar como ele terminou, de maneira melancólica e triste, a sua história. É fato que Uzias tinha tudo para terminar bem, mas no meio do caminho, infelizmente, às vezes a gente acaba se perdendo.
Porque quando a gente começa bem, a gente recebe muitos elogios e isso é muito perigoso. Quando a gente começa bem, a gente recebe muitos tapinhas nas costas e isso é muito perigoso. Quando a gente começa bem e as pessoas começam a observar que a gente está tendo sucesso, muitas pessoas se aproximam da gente até contando mentiras a nosso respeito, dizendo que a gente realmente é melhor do que aquilo que a gente sabe que é. E a gente acaba se orgulhando, se ensoberbecendo, deixando isso entrar no nosso coração. Tão importante quanto você alcançar aquilo que você quer, é você se manter bem para continuar gozando e desfrutando disso ao longo da sua vida. Muitos empresários quebram porque conseguem até alcançar um patamar elevado, mas no meio do caminho, aquele elo, aquele eixo que faz com que ele se mantenha bem e próspero ao longo de sua vida, ele acaba se perdendo porque às vezes não sabe administrar, às vezes não sabe lidar com o sucesso, às vezes não sabe lidar com liderança, às vezes não sabe lidar com administração e ao longo de sua carreira acaba perdendo tudo. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de pessoas assim, pessoas que não tinham nada, tiveram tudo e perderam tudo porque não aprenderam a administrar nada. Deus está falando comigo e com você que é momento da gente atentar em começar bem, mas terminar bem, porque de fato você pode até começar não tão bem assim, mas é importante que você termine bem. Salomão falou que é melhor o final das coisas do que o início delas. Salomão foi um homem experimentado, um homem experiente. Todos nós sabemos que Salomão começou muito bem, construiu o templo que seu pai não pôde construir, levantou o culto a Deus, teve toda aquela inauguração cheia de pompa, cheia de estrelas, cheia de glamour para o Senhor. A própria glória de Deus desceu dentro do templo, aprovando a liderança de Salomão. E todos nós sabemos que ao longo de sua vida o poder acabou atrapalhando Salomão. E é isso que faz muita gente se perder ao longo da sua carreira com Deus e na sua carreira secular, na sua profissão, com família, enfim, não importa. Muitas pessoas se perdem por causa do poder. O poder é outro sintoma. O poder é outro sinal que se você não souber lidar com ele, você vai acabar perdendo tudo aquilo que você conquistou e vai terminar muito mal aquilo que você começou muito bem. Nós temos outros exemplos, como Sansão, que foi um homem chamado por Deus, escolhido por Deus, tinha a presença de Deus, um voto, uma aliança, um homem inspirador, que todas as pessoas tinham admiração por ele. E todos nós conhecemos o que aconteceu com Sansão por causa da soberba, outro sentimento que infelizmente aflige pessoas que atingem um sucesso muito rápido. A soberba, a arrogância, a achar que nada de ruim vai lhes acontecer pelo fato deles terem uma aliança com Deus, mas não respeitá-la é o que vai fazer com que essas pessoas sejam fracassadas. Tão importante quanto você começar bem, nós falamos aqui no início, é você terminar bem. Nós sabemos que Judas começou bem, terminou mal. Mas eu vou citar alguns exemplos de pessoas que começaram mal e terminaram bem. Por exemplo, Pedro, um homem que o próprio Senhor, certa feita, chegou para ele e disse: Pedro, a partir do momento que você se converter, em outras palavras, você vai ser uma bênção. Ou seja, estava do lado de Jesus, comia junto com Jesus, passeava junto com Jesus, exercia um ministério junto com Jesus, andou 3 anos e meio aproximadamente ao lado de Jesus, mas não basta estar ao lado de Jesus, você tem que se converter a Ele. Não basta estar na igreja, não basta ocupar um cargo, não basta ter uma posição, você precisa exercer isso. Você precisa de fato incorporar isso, você precisa de fato ter isso, ter a essência dentro de você e deixar que isso exploda e deixar que isso faça com que a sua vida comece bem e termine bem. Pedro começou mal. Todos nós sabemos do episódio em que ele corta a orelha do soldado. Todos nós sabemos do episódio de Pedro dormindo no Getsemane. Enfim, começou mal demais, negando Jesus. Se existe um discípulo dali que não merecia ocupar a posição que posteriormente ele ocupou, essa pessoa seria Pedro. Mas começou mal e terminou muito bem. Terminou melhor do que começou. Todos nós sabemos a história, e se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver inúmeras passagens onde Pedro está sendo usado por Deus para ganhar almas, para curar pessoas, enfim. Nós temos outros exemplos na própria palavra de Deus de pessoas que começaram mal. Por exemplo, o apóstolo Paulo, perseguidor do evangelho, perseguidor de cristãos, matava pessoas, foi pegar cartas para matar e perseguir os cristãos na época, na época que Jesus foi levado ao céu, na época da igreja primitiva, mas ao longo do caminho, no capítulo 9 de Atos, ele teve um encontro com Deus.
ficou afastado um certo tempo do seio da liderança da igreja principal em Jerusalém, mas posteriormente, depois de uns anos, foi chamado para exercer o seu ministério e não parou mais. E ao final de sua carreira ele deixa um grande exemplo a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu comecei bem quando eu aprendi que para tudo na vida existe um tempo. Quer ser bem sucedido e terminar bem sua carreira? Respeite o limite do tempo. Paulo fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Esse é o grande ensinamento dessa passagem para nós. Esse é o grande ensinamento da passagem que o Senhor Jesus deixa para todos nós. Começar bem não é tão fundamental. É importante, faz parte e traz benefícios, mas tão bom quanto você começar bem é você terminar bem. Todos nós conhecemos a história de inúmeras pessoas que começaram mal e terminaram bem, e que começaram bem e que terminaram mal. E eu gostaria de abrir uma pergunta a você agora. Como está a sua vida nesse momento? Como está o seu chamado, o seu ministério, a sua liderança? Como está a sua empresa? Como está a sua família? Como está a sua vida? No que diz respeito àquilo que você quer alcançar, nos projetos de vida que você tem, nos objetivos que você almeja atingir. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Espero que esse vídeo tenha colaborado para o seu crescimento. E se você gostou, compartilhe, comente, distribua esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, colegas, irmãos de igreja, grupos de WhatsApp. Se você não gostou, também pode deixar a sua sugestão, suas críticas. Nós somos um canal democrático e não somos donos da verdade. Estamos aqui para colaborar com o crescimento do corpo de Cristo e de lideranças evangélicas no seio da igreja. Tá bom? Se você puder, se você gostou, se você quer acompanhar o nosso canal, é só você clicar na palavrinha inscrever-se aí embaixo, acionar logo o sininho ao lado, clicar nele e você vai passar a receber as atualizações de vídeo que nós estamos fazendo aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Um forte abraço.